Bom demais. Então, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Quem aqui sabe que foi chamado por Deus para fazer alguma coisa? Você tem convicção que Deus te chamou para fazer alguma coisa? Irmão? Tem certeza? Aí quando geralmente nós perguntamos assim, foi chamado para fazer o quê? Você já reparou que automaticamente a gente associa o chamado a um serviço, a uma tarefa a desempenhar. É verdade ou não? Fui chamado para pregar, fui chamado para isso, fui chamado para servir. E é bem verdade que o serviço, ele agrega, ele faz parte desse pacote que nós chamamos de chamado, de propósito, né? De razão pela qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui por um propósito mesmo. Geralmente nós associamos a um serviço, nós associamos a alguma coisa que nós precisamos fazer. E isso faz parte, mas não é na totalidade, não é nem de longe a coisa principal para a qual o Senhor nos chamou. E o Senhor começou a tratar sobre essas coisas comigo. E eu comecei a ler alguns textos, pegar alguns materiais, estudar um pouco a respeito disso. E o Senhor começou a construir isso dentro de mim. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você e para você que está nos acompanhando também, porque aí já vai, né, estar disponível para essas pessoas que estão nos assistindo, sobre integridade. E eu quero ministrar bem rapidinho agora, debaixo do tema. Eu pedi para o pessoal colocar aí, que nós somos excelentes, né? Tem como colocar a imagem do tema aí? Olha lá. Já pensou nas consequências? Faça essa pergunta para o seu irmão. Pergunte para ele. Você já pensou nas consequências? Aí ele vai perguntar, talvez, a respeito do quê? Se prepare que o caldo vai engrossar, meu irmão. Mas vai salvar a sua vida. Amém? Mas são coisas que o Senhor tem tratado conosco e tem nos ensinado, nos instruído. E eu tenho convicção que o Senhor colocou essa palavra no nosso coração para poder abençoar você. Amém? Então, iniciamos aqui falando que geralmente associamos chamados a um serviço para fazer. E quando Jesus chamou os 12 discípulos, depois, Marcos 6, chamou aqueles 70 que ele enviou, acho que é capítulo 6 de Marcos. Qualquer pessoa que Jesus chamou, ele chamou para um serviço mesmo. Mas eu acho interessante, como no caso de Marcos 6, se eu não tiver errado do endereço aí, quando Jesus envia aqueles 70, aqueles grupos, né, de 2 em 2, aquelas duplas de pessoas ali, ele envia para um propósito, para fazer uma obra, curar enfermos, expulsar demônios. Mas o texto agrega algo interessante. Antes de enviar, o texto diz, Jesus chamou eles para si, para então os enviar. Você percebe que muito mais importante do que fazer algo para Deus, ou Deus, eu vou colocar dessa forma, Deus tem mais expectativa em quem nós estamos nos tornando do que naquilo que nós fazemos. Quem conseguiu compreender o que eu estou dizendo aqui? Perceba que antes de Jesus dizer vai, Jesus disse vem ficar comigo. Porque o relacionamento com Jesus molda o nosso caráter, nos trata. A vida com Jesus é como que olhando para um espelho, a Bíblia diz que olhando para ele, né, como para um espelho, nós somos transformados à imagem dele. À medida que olhamos e temos relacionamento com Jesus, ou utilizando o exemplo bíblico, à medida que os discípulos estavam em comunhão com Jesus, eles se tornariam como Jesus é, para depois fazer a obra que Jesus veio fazer. Deu para entender? É por isso que é importante entendermos que muito mais importante do que aquilo que a gente faz, e o serviço é importante, Gledson falou muito bem sobre isso, não podemos excluir o setor serviço do chamado, não podemos, mas mais importante do que fazer alguma coisa é se tornar alguém, ser da forma como Jesus planejou que nós deveríamos ser, seguirmos o padrão de integridade que a Bíblia apresenta para nós. Então, eu gostaria de começar com o texto, por gentileza, de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, mas não esquece dessa frase não. Deus tem expectativa de que façamos algumas coisas, mas primeiro Ele tem expectativa de que sejamos alguém. Nós precisamos ser antes de fazer. Precisamos nos tornar antes de trabalhar e fazer alguma coisa. O Senhor exige de nós uma adequação a um padrão que Ele apresentou. Amém, gente? Estão me acompanhando, gente? Durma não. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 diz, olha isso, a igreja de Deus, está falando com o crente aqui, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, olha o primeiro chamado aí, e chamados para quê? Para pregar, não? Para curar os enfermos, muito embora isso seja
uma qualificação, uma tarefa que ele designou para o santificado. Mas o primeiro chamado, e isso aqui se repete em várias epístolas, o primeiro chamado é chamado para ser santo. Diga comigo, santo. Chamados para ser santos, santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Pastor, eu sou santo ou não? É e está sendo. Somos em Cristo Jesus, separados do mundo, separados do império das trevas e chamados para o reino de Deus. Mas uma vez que fomos santificados em Cristo, precisamos viver em santidade e em santificação. Essa palavra santificação que aparece aqui nos originais é a palavra hagiazo, que significa ser separado de coisas profanas e imundas. Ser separado, não estar próximo de coisas que são profanas e imundas. Ser dedicado a Deus, ser consagrado às coisas de Deus, ser dedicado a Deus, ser purificado, ser limpo. Percebe que o padrão de Deus olha isso, as igrejas, a igreja que está em Coríntios, a igreja foi santificada em Cristo Jesus, mas depois foi chamada para ser santo. Engraçado que a gente ouve falar muito sobre eu fui chamado para pastorear, eu fui chamado para ser um evangelista, eu fui chamado, como diz o pastor Raimundo, para ser um apóstolo, não é verdade? Fomos chamados para tantas coisas que estão conectadas a algo que precisamos fazer, quando na verdade o primeiro chamado de interesse da parte de Deus é o chamado para se tornar alguém, o chamado para viver uma vida de pureza e de santidade. Diga amém. Separados do quê, pastor? Ele está dizendo sobre ser separado das coisas profanas. Mas me dê um exemplo, para a gente não sair do livro de Coríntios, ficar fácil você encontrar aí. Vai para o capítulo 6, por exemplo, no verso 9. Não vou rodear muito não, vamos direto ao ponto. Separados do quê? 1 Coríntios capítulo 6, no verso 9 diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Perceba que introduzimos aqui com o texto do início da carta de Coríntios, mostrando que o que foi escrito para Coríntios foi escrito para a igreja, o povo de Deus, aqueles que foram santificados e chamados para ser santos. Ele está dizendo para crentes aqui: não sabeis vocês que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, diga comigo, impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, ou roubadores, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas agora vocês foram lavados, santificados, ou seja, separados dessas coisas, e fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Volta comigo para o versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. A palavra impuros aqui no grego é a palavra pornos, que significa homem que prostitui o seu corpo. Homem que prostitui o seu corpo, utiliza o seu corpo de maneira indevida, faz com o seu corpo aquilo que não deveria estar fazendo. A Bíblia está dizendo para a igreja que pessoas que vivem nessa prática podem pensar que vão herdar, mas não vão herdar o reino de Deus. Aleluia. O caldo está engrossando, irmão, mas o padrão é esse aqui. E não é Deus que vai afinar para poder, entenda, conceder que a gente viva da forma como quer, não. Deus não vai afinar a corda do lado dele, não. Vai passar para o lado de lá, amém? Aquele que estiver enquadrado nesse padrão. Ele diz que pessoas que prostituem o seu corpo não vão entrar. Também diz idólatra. Idólatra que não pense só quem adora imagem de escultura, não. Idólatra é uma pessoa que coloca qualquer coisa na categoria de Deus, de divindade, no lugar de Deus. Qualquer coisa que rouba o nosso tempo com Deus é um Deus em nosso lugar, no lugar dele. Se assentou no lugar onde só ele deveria se assentar. Aí ele diz, nem adúlteros. Muito embora a gente saiba que se você praticou isso e se arrependeu,
Aleluia, o sangue de Jesus te purifica de toda iniquidade. Amém, irmãos? Aí ele diz, olha isso, nem efeminados. Não é interessante isso aqui? A palavra que aparece, não sei, o pastor Raimundo deu uma olhada para o lado aí. O Wendel chegar fez assim, ó. Foi bom para poder quebrar o gelo, estava ficando muito tenso aqui. Nem efeminados é a palavra grega malacos. Olha o que significa. Mole é a palavra para mole. Macio é a palavra para macio. Olha isso. Pois é. Mole, macio, frágil. Mas também é a palavra que é utilizada para um homem que mantém relações com outro homem. Você percebe que a Bíblia está dizendo para crentes que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus? E que essa palavra, inclusive, foi traduzida aqui como efeminado para não significar apenas o ato em si. Mas homem de Deus não foi criado para ser mole, não. Delicado. Não, a Bíblia diz que a mulher é chamada na Bíblia de vaso frágil. Essa palavra deveria ser, ela se adequa ao público feminino. Mas não para a gente, meu irmão. Você percebe que o seu trejeito conta também? Que isso, mano? Você percebe, gente, que a Bíblia está enquadrando? Ei, a gente não tem o direito de tirar isso aqui do texto e obedecer todo o restante e achar que a gente vai passar por cima disso aqui no dia do juízo. Não vai. Isso quer dizer, quando a Bíblia fala, por exemplo, Paulo instruindo a Timóteo para ele ser exemplo e padrão dos fiéis, uma das palavras que aparece ali para a palavra padrão, tanto nesse texto como em outros, são palavras que estão conectadas ali quando a gente analisa elas, né, o conceito etimológico dela, a etimologia da própria palavra, nos mostra a palavra pra duro, no sentido de sólido, de rígido. Eu não estou dizendo grosso, não estou dizendo mal educado, não estou dizendo um cavalo. Para você não entender, não, Camila manda eu ser assim, né? Não estou falando sobre isso. Você pode ser cortês, você pode ser educado, você só não pode ser mole. Aleluia. Você não tem o direito, irmão, de levantar a mão e adorar o Senhor com a mão meio envergada para o lado assim. Vamos levantar a mão para adorar o Senhor. Eu vou passar por você, eu vou desentortar esse seu braço, irmão. Aleluia. Muito embora a proposta que eu prefiro até que fique um ambiente leve, mas não pense que Deus está tratando isso aqui com leveza. Esse texto é muito sério. Está falando que crentes que estão envolvidos no corpo dessa igreja na cidade de Corinto são assim, e ele está dizendo, está dentro da igreja, em outras palavras, mas se continuar assim, não herda o reino de Deus. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga, você não pode ser mole. Nem macio. Aleluia. Aleluia. Tem algum crente macho aqui nesse lugar, meu irmão? E outra coisa, se orgulhar de ser assim. Não ter vergonha de dizer que esse é o padrão. Eu fui comprar uma torta para a Patrícia na Doce Sonhos. Ela ligou para mim. Você sabe que você tem que, né? Semear para colher, irmão. A mulher me pediu, não é você que vai mangar meu baba, reverendo. A mulher, olha, liga para mim e diz, traga uma torta. Eu já sei que vai ter coisa depois, irmão. Eu estava com o pastor Peu. E aí eu cheguei lá, fui direto para comprar a torta que ela queria. Só que eu não sabia, não tinha lembrado, na verdade, que primeiro precisava pagar para depois vir com a notinha e entregar. Eu não lembrei, só que a própria atendente também não lembrou, não. Eu falei, olha, eu quero um pedaço dessa torta. Ela cortou. Só que enquanto isso, o pastor Peu foi no caixa e disse, olha, ele está comprando uma torta ali, eu quero pagar. Daqui a pouco vem ele com a nota na mão, ou seja, a mulher tinha duas pessoas na frente. Um com a nota daquele bolo ali que pagou e outro pedindo o bolo. Logo ela imaginou que tinha uma conexão entre uma coisa e outra. Ela fez assim... Essa torta é para vocês, né? Eu fiz negativo. Falei com ela. Eu falei, negativo, minha patroa. Aqui não tem conexão nenhuma. Essa torta é para minha esposa. Vou namorar com ela hoje.
Aí uma mulher que estava do lado dela, uma mulher olhou, sempre vai ter alguém, irmão, para achar que até o que você pensa sobre um assunto é preconceito. Ela olhou para o lado e fez, ixi, que besteira, que preconceito. Eu digo, preconceito nenhum. Quem quiser comer torta com barbudo, que coma. Eu só estou no meu direito de não querer ser confundido com isso. Agora, será que estar no meu direito de não querer que você pense que eu sou aquilo que eu não sou, isso é preconceito? Não é não, minha filha. Quem quiser comprar torta junto, que compre. Essa torta não é uma torta bipartida, não. Vixe, Maria. No final você vai me contar esse testemunho aí, viu? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, não tenha vergonha de exercer o seu direito. De dizer, não, minha senhora, não é isso não, meu irmão. Você tá variando aí no seu pensamento. Aqui não tem conexão nenhuma, não. Essa torta para minha esposa, eu sou pastor, ele é também. Que preconceito? Preconceito nenhum, só não quero que você me confunda. Agora, preconceito seria se eu tivesse chateado com 2 homens aqui comprando e dizendo, para isso, não sei o quê. Ele faz da vida dele o que ele quiser. É barbudo, paga as contas dele, é maior de idade, ele pode fazer o que ele quiser. O que ele não pode o que eu tenho direito é de não querer que você me inclua nisso, nem querer entrar na escola do meu filho e ensinar para ele isso. Então agora quem é maior de idade, que faça o que quiser com a vida dele. Agora para mim, para minha família, não. Então ele diz, nem adúlteros, nem efeminados, pastor, homossexual, vai para o inferno, vai se não largar a prática. Agora, precisa ir? Não precisa. É para isso que existe o sangue de Jesus, para purificá-lo de toda iniquidade. Amém, gente? Não quer dizer também que eles não serão recebidos na nossa igreja. Vai ser, entendendo que aqui tem um padrão para ser vivido. Amém. Ele não pode querer mudar, alterar o meio. Quando a gente vai, por exemplo, para qualquer tipo de clube, o cara, sei lá, frequenta um clube de golfe, por exemplo, não reclama da roupa que vai ter que usar, da camisa certa, camisa polo, com tal bermuda. Não reclama do tipo de taco, por exemplo, que vai ter que comprar. Não reclama de quanto vai ter que pagar para fazer parte daquilo ali. Quem entra ali sabe que ali existe um padrão. E entra se quiser. Uma vez que entrou na igreja, existe um padrão na igreja. Deu para entender, irmãos? Ninguém está sendo obrigado, não, mas a gente também não pode abrir mão do nosso direito. Nós temos direito de professar a palavra de Deus, amém? Aí ele diz, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Maldizente é aquele que vive falando mal das pessoas. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 14, diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente. Ou seja, Deus sabe que antes de nascermos de novo, tínhamos paixões. A nossa carne, a nossa natureza adâmica, pecaminosa, desejava esse tipo de coisa. Mas ele está dizendo que isso pertence ao trato passado da vida. Ele está dizendo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Eu vou colocar mais um texto e a gente vai trazer alguns conselhos básicos aqui sobre como permanecer, como viver uma vida íntegra e pura. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz, pois esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação, a separação dessas coisas. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia. Lascívia é um desejo desenfreado. Porque é normal que o homem tenha um desejo por uma mulher. Não é normal que tenha por outro homem. Se você está aqui e não é casado, pastor, sou homem, pastor, não sou casado não, mas estou com desejo por uma mulher. Meu irmão, até aí não tem nada de errado, está tudo certo. A lascívia é um desejo desenfreado, sem controle. Porque você deve ter o desejo, mas esse desejo só pode ser satisfeito debaixo da ordenança de Deus chamada casamento. Mas tem adolescentes que me procuram, que estou com desejo, aí eu pergunto logo, pelo quê?
Não, é uma menina que eu estou gostando dela. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Meu filho, isso não é um problema, isso é o normal. A questão é, existem protocolos, existem formas da gente deixar esse desejo se desenrolar, que é dentro do casamento. Até lá, não pode se tornar lascívia. De que forma? Deixando esse desejo sem freio. Dá para controlar. Existe mais graça, irmãos, operando sobre nós, do que raiz pecaminosa no nosso corpo. Eu quero dizer que existe mais poder da parte de Deus para nos guardar em uma vida santa do que esse desejo de querer fazer algo que o Senhor desaprova. Ele diz, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Essa palavra vingador aqui não está falando da Marvel não, irmão. Vingador aqui, se você tiver um dicionário em grego, você vai observar, uma das definições é aquele que vai exigir o juízo. Deus é vingador, porquanto Deus não vos chamou para impureza, mas para santificação. De sorte que quem rejeita essas coisas, santificação, não rejeita o homem, mas está rejeitando a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Está dizendo no Novo Testamento e na Nova Aliança que quem se prostitui e quem leva outra pessoa a fazer o mesmo, ou seja, defrauda o seu irmão nessa área, Deus está dizendo, eu vou ser o vingador dessas práticas. Você percebe que Deus não trata isso de uma forma leve, irmãos? Isso, nós precisamos mesmo ter um protocolo de vida, ter padrões claros de moralidade e vivermos de acordo com isso. Para sermos usados por Deus, precisamos muito mais do que habilidade. Precisamos viver uma vida pura. Aleluia. Aleluia. No passado, os crentes eram ensinados por Deus e pela palavra a fugir das festas aos ídolos, das orgias, do paganismo. Hoje, com a tecnologia, tudo isso permanece, porém com alguns acréscimos. O Senhor quer nos ver longe da pornografia. Diga amém. Mensagens de textos, flertes e paqueras com mulheres que não são as nossas. Aleluia. Diga pureza, santidade. 1 Timóteo 5:1, você não precisa abrir, eu vou ler bem rápido aqui. Diz, não repreenda o homem idoso, antes exorta-o como um pai. Aos moços como irmãos, às mulheres idosas exorte como mães, e às moças como irmãs, com toda a pureza. As mulheres da igreja, que não são as nossas esposas, elas devem ser tratadas com pureza. A gente não tem o direito de olhar de forma impura. A gente não tem o direito de flertar. Aleluia. Elas devem ser tratadas como irmãs, com toda a pureza. Existe um livro chamado Qualificado. Quem já leu esse livro? O livro Qualificado. Esse livro é excelente. É o tipo de livro que a gente precisa ler uma vez por ano, esse livro, né? Tem livros que é bom você repetir. Nesse livro, Tony Cook, ele traz muitos conselhos práticos de como manter a integridade, nós como homens, e eu quero contextualizar aqui para a gente. Ele diz, olha, não espere ser tentado para tomar as decisões que você precisa tomar. Tomar as decisões enquanto as nossas emoções já estão envolvidas com alguém vai ser muito mais difícil. Isso quer dizer que nós não podemos nos aproximar de outras mulheres que não são as nossas. Eu tenho muito cuidado com homens que dizem que têm amizade com outras mulheres. Eu tenho para mim que eu só tenho uma amiga que é chamada Patrícia Santana do Nascimento Andrade. As outras mulheres da igreja são o quê? São irmãs. E eu trato com pureza. Amém. Aí ele diz, não espere ser tentado para tomar as decisões que precisa tomar. Decisões de se afastar, de se abster, de tratar como irmã. Ele diz o segundo ponto, mantenha um relacionamento sólido com Deus e com a sua mulher. Como é que está o nosso relacionamento com a nossa esposa?
Ah, pastor, já tem um tempo que vem assim. E o que é que você tem feito para regularizar essa situação? Ah, mas é porque a primeira coisa que o moleque faz é tentar jogar a culpa para outra pessoa. Um homem assume a responsabilidade. Porque o que ela não está fazendo, Deus vai cobrar dela. Mas Deus não vai aceitar da nossa parte uma desculpa de que ela não faz como justificativa para eu não fazer o que eu devo fazer. Aleluia. Eu tratava disso, por exemplo, na questão do exercício físico, do cuidado com o corpo. Eu, durante muito tempo, não fazia, porque eu dizia, Patrícia não vai junto comigo. Só que Patrícia não tem nada a ver com as coisas que eu preciso fazer com o meu próprio corpo. Até o dia que eu entendi, rapaz, não é culpa dela, eu estou jogando para ela. Então, geralmente, nós tentamos jogar a culpa como Adão fez. Deus trouxe a responsabilidade para ele. Adão, cadê você? Deus não viu que foi a mulher que desobedeceu primeiro? Deus viu que foi a mulher que desobedeceu primeiro. Adão, onde você está? Ou seja, venha para cá, eu quero tratar com você. Aleluia. Onde é que você estava que não estava supervisionando a sua mulher e deixou ela tomar essa decisão? E depois caiu. Ah, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Cuidado para você não estar com a síndrome de Adão. Eu não sou assim porque minha mulher também não me corresponde de tal forma. Seja você, sejamos nós santos, porque Deus é santo. A Bíblia não diz seja santo porque a sua mulher é uma santa. Seja santo porque Deus é. Ou seja, a única contrapartida de santidade que precisamos ter, o único parâmetro de santidade que precisamos ter para que sejamos santos, é Deus que é santo e não qualquer outra pessoa. Se alguém quer errar, deixa ele errar. Diga amém. São conselhos que vai salvar nossas vidas, irmão. Ela é grossa, seja você ordeiro. Ah, ela não é carinhosa comigo, seja você carinhoso com ela. O teu exemplo vai falar muito mais do que as suas palavras. Os nossos exemplos vão falar mais alto do que o nosso tom de voz. Aleluia. Terceiro, para mim um dos mais importantes, reconheça a sua vulnerabilidade. Quase não sai, vai sair línguas aqui agora. Reconheça o que é isso que ele traz no livro. Não se considere invencível sobre a tentação. Não pense que outras pessoas caíram, mas eu não caio. A Bíblia diz, isso se chama soberba, e a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Uma vez que a pessoa dá um passo para a soberba, o próximo passo é cair. Ninguém está imune a esse tipo de coisa. Não, pastor, isso nunca aconteceria comigo, não. Pois os maiores crentes que eu conheço, por exemplo, vamos pensar um cara que foi crente mesmo em toda a sua vida. Jameson caiu, né? Perdeu o ministério, voltou, mas com muita dificuldade. Mas alguém que finalizou bem, Billy Graham, por exemplo, foi um bom exemplo de um homem de Deus? Foi uma referência para a sua família, para a sua nação? Não era perfeito, ok? Por exemplo, não era pentecostal como a gente é. Eu acredito que faltou aquele cabo orar em língua para ele ser o dobro do que ele foi. Mas mesmo não acreditando nisso, foi um homem que causou impacto a nível mundial. Foi conhecido pelo seu padrão de santidade. E ele disse, eu não subo no elevador com uma mulher. Se eu estiver sozinho e uma mulher entrar, eu saio e deixo ela subir para eu entrar depois. Alguém perguntou para ele, mas por quê? Você tem medo de cair? Se você estiver com a mulher sozinha no quarto, perguntou para ele isso. Você cairia? Ele disse, se eu tivesse, sim. Mas eu nunca vou me colocar nessa posição. Perceba, ele tomava as ações que eram necessárias para não ser tentado. Não espere ser tentado para tomar as decisões. Ele saía do elevador e dizia, não senhora, a senhora pode subir. Porque ele não queria subir 7, 8, 9 andares e estar em um lugar isolado com a mulher. Ah, esse cara era pervertido? Não, era um homem de Deus. Que sabia que tinha uma carne que não podia dar lugar a ela. E tantos outros grandes homens de Deus. Eu vi, recentemente, estava ouvindo a ministração de um que tem uma igreja em Singapura, 24, 25 mil membros. E ele disse, eu não faço aconselhamento com mulheres, por exemplo. É claro que eu acredito que o homem fazendo aconselhamento com mulheres, com a porta aberta e tudo mais, com câmeras, enfim. Eu não acho que exista um problema, mas eu quero que você pegue o nível de compromisso que ele tem consigo mesmo, de não se colocar em situações duvidosas. Ele diz, eu treino mulheres da igreja para as mulheres fazerem o aconselhamento. Foi uma decisão que ele tomou.
Está entendendo isso? Ele mesmo chamou a mulher dele e disse: não confie em mim nessa área. Você caiu, meu filho? Não. Está sendo tentado? Ainda não. Mas não confie em mim. Me pergunte, me questione. Eu quero prestar contas a você que é minha esposa. Aleluia! Estamos falando de homens que viveram a vida de integridade, que chegaram ao final das suas vidas, irmãos, bem. Amém. Porque não diz respeito apenas sobre como nós começamos. Amém, irmãos. Eu quero concluir bem o chamado e o ministério que o Senhor me deu. Às vezes tem situações que o nosso coração se aperta, a gente fica querendo ajudar, mas tem coisas que nós não podemos fazer. Eu lembro que terminou o culto aqui, era uma terça-feira, estava chovendo muito. Quando eu me aproximei ali, perto da saída para a orla, vi uma irmã daqui da igreja, com 2 meninos no braço. Foi uma irmã que nós já tínhamos dado carona a ela, com Patrícia. Naquele dia, o desejo do meu coração era dar carona. Mas meu coração se apertou, porque eu sabia que eu não podia fazer. Eu não ia entrar no carro com ela, de jeito nenhum. Aleluia. Ah, pastor, eu estou ajudando, estou fazendo a obra. Não está, não. Tu está num passo para cair, irmão. Assuma que você, como ser humano, tem desejos. Que se deixarmos esses desejos sem protocolo, sem padrão, e deixarmos a coisa fluir, vamos cair. Aleluia. Reconheça sua vulnerabilidade. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Eu sempre preguei esse texto sem analisar isso aqui. O texto não diz aquele que está em pé, aquele que pensa estar. Você já parou para pensar nisso? Rapaz, eu estou de pé, eu estou de pé. Está pensando que está? Ou seja, esqueceu que tem uma carne e um desejo natural operando aí nos seus membros? Se você está pensando que está, toma cuidado para não cair. Muito forte. O outro passo é lembrar-se das consequências dolorosas de ter uma vida em imoralidade. Primeiro, não vai herdar o reino de Deus. Não vai ter parte na salvação. Provérbios capítulo 6, verso 32 diz: aquele que adultera está fora de si. Essa versão diz: só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Achará sofrimento, açoites e infâmia. E o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca vai ser apagada. Nunca. A própria pessoa que cometeu o adultério, ela mesma, nunca esquece do que fez. Então segue uma lista para a gente concluir, desenvolvida, Tony Cook também trata nesse livro, eu achei fantástico, uma lista desenvolvida por um ministro, eu não lembro bem o nome dele agora, mas é uma lista que ele sempre trazia como uma revisão, todas as vezes que ele achava que estava sendo tentado em alguma coisa. Eu acredito que isso vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua vida também que está nos assistindo e nos acompanhando. Olha que lista interessante, presta bem atenção porque vai abençoar a sua vida. Não fica tão preocupado em anotar agora, porque está sendo gravado e você vai ter a oportunidade de pegar depois. E essa lista também nós vamos compartilhar no grupo dos homens também, logo depois da ministração aqui. Ele disse, se eu pecar, ele parava para pensar todas as vezes que estava sendo tentado, ele dizia, se eu pecar, primeiro, eu vou trazer angústia ao Senhor que me redimiu. Um dia eu vou ter que olhar nos olhos de Jesus, o justo juiz, e face a face vou ter que prestar conta das minhas ações. Segundo, eu seguirei os passos daquele cuja imoralidade confiscou e aleijou seus ministérios. Jimmy Swaggart, um grande homem de Deus, que teve o seu ministério paralisado por causa de imoralidade. Deus perdoou? Perdoou. Voltou a ministrar? Voltou. Mas nunca mais teve e terá a mesma credibilidade que tinha antes da queda. Sempre vai ter, aquele pregador não era mais, aquele que operava milagres. Não, foi aquele que caiu. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aquilo vai estar sempre estampado no seu ministério. Ele diz, eu vou infligir também, se eu pecar, uma mágoa. Está falando literalmente sobre adultério, sobre flertar com mulheres que não são as nossas. Vou infligir uma mágoa e sofrimento indescritível na minha melhor amiga, a minha leal esposa. Vou machucar os meus filhos. Vou destruir o meu exemplo de credibilidade com os meus filhos. Vou anular os meus esforços presentes e futuros de ensiná-los a obedecer a Deus. Por que eu vou ouvir um homem que traiu a mim e a minha mãe?
trarei vergonha à minha família, me sentirei envergonhado diante dos membros da minha família. Vou criar uma forma de culpa muito difícil de se apagar, embora Deus me perdoasse. Será que eu vou me perdoar? É a pergunta que ele coloca aqui. Vou formar memórias e flashbacks que poderiam assolar a minha intimidade futura com a minha esposa, caso ela me perdoe. Quando eu estiver me relacionando com ela, quais são as imagens que vão passar pela minha cabeça? Que poderiam passar pela minha mente? Amontoar julgamentos e dificuldades sem fim sobre a pessoa com quem eu cometi adultério. Possivelmente causar uma gravidez com todas as implicações pessoais e financeiras, inclusive um lembrete para a vida toda do meu pecado. Machucar os seguintes pastores e anciãos. Ele coloca assim, coloca a lista das pessoas, né, que ganharam ele para Jesus, que confiaram a ele o ministério. Causar vergonha e dor a esses amigos, especialmente as pessoas que me têm como exemplo. Ele continua dando mais conselhos. Ele diz: reconheça que a falha moral não começa com o ato físico do adultério. Seja brutalmente consciente e evite os fatores precipitantes. Adultério não começa na cama. Adultério começa com mensagens indecentes, com conversas escondidas. Adultério começa com mensagens apagadas do seu celular. Como eu já ouvi, por exemplo. Ah, não, mas é porque minha esposa é meio ciumenta, sabe? Aí eu apago, porque eu sei que não tem nada. Mas eu não quero confusão com ela. Você vai cair se continuar fazendo isso. Diga comigo, eu não sou invencível. Se flertar com o pecado, vai cair em algum momento. É um grande perigo a sua esposa não ter autonomia para mexer no teu telefone. O certo é isso, meu irmão. Ei, o certo é esse. Ah, mas minha esposa, pastor, mas por quê? Mas porque não tem justificativa. O que é que você está fazendo no celular que você não pode prestar contas a ela? Não há justificativa para isso. Ele diz, continua dizendo para concluir aqui, pessoal, ele diz, precisamos ser brutalmente honestos consigo mesmo. Ou ele bota assim, você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Se você se encontra, 2 pontos. Se alguém se enquadrar nessa lista aqui, já vai corrigindo em nome de Jesus, irmão. Primeiro, sentindo uma atração inapropriada por uma pessoa que não é o seu cônjuge. Se pega pensando sobre essa pessoa. Está em casa, mas para pensar sobre outra mulher. Não estou falando nem de pensamentos libidinosos, não, irmão. Estou falando de pensar sobre ela, sobre o jeito, sobre a característica, meu Deus, como ela é. Deu para entender? Espera receber telefonemas dessa pessoa. Espera receber mensagens no WhatsApp. Curtida delas em fotos que você posta, por exemplo, nas redes sociais. Tudo que está sendo ensinado hoje tem que ser contextualizado com o tempo que estamos vivendo. Muitos adultérios estão começando no Instagram. Quem está me acompanhando aqui? Você acha que essa palavra está ajudando você de alguma forma, irmãos? Se não for um remédio para uma doença instalada, é uma vacina. É uma forma de verificar e de garantir que essas coisas não vão acontecer conosco. Se pega tendo fantasias com essa pessoa, fabrica maneiras de legitimar um relacionamento próximo com aquela pessoa, procurando formas de obter mais contato com ela. A esposa avisa, mas ele tenta racionalizar e justificar o contato. Quando sua mulher disser que tem algum tipo de problema, ou ciúme mesmo, se sentir incomodada do teu relacionamento com alguma outra mulher, essa mulher com quem você casou, ela decidiu viver a vida do teu lado. Se ela se sente desconfortável com alguma coisa, já é razão mais do que suficiente para você encerrar aquele relacionamento. Mas tentar justificar, não, mas é porque isso, mas porque isso é besteira sua, mas porque isso aqui, isso é tentando justificar um relacionamento inapropriado. Não é apropriado ter relacionamentos que a sua mulher não aprove. Não é apropriado para mim ter relacionamentos ou contato com pessoas que Patrícia não aprove. Aleluia. Ah, mas aí ela vai querer mandar em minha vida, a opinião dela vai afetar a minha vida? Se chama casamento, irmão. A opinião dela deve influenciar diretamente as nossas decisões. É claro que deve. Amém.
Ah, cuidado com esse negócio. É fulana, é amiga de muito tempo. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Aleluia. Nós temos pessoas que trabalham em nossa casa, tanto cuidando da casa quanto cuidando de Arthur. Hoje eu confesso que eu fico muito mais tranquilo de, por exemplo, Patrícia sair e eu permanecer dentro de casa com ela que trabalha, porque a nossa casa hoje tem câmera. E eu sei que de qualquer lugar a Patrícia está vendo. Mas muitas vezes, antes de ter, por exemplo, eu dizia a Patrícia, peraí, você vai sair e volta que horas? Não, eu vou com você. Por quê? Porque eu não quero estar sozinho. Deu para entender? E não é dizendo que a bênção que trabalhava lá era mais bonita do que a Patrícia, não. Mas como a irmã Vânia já disse, macho e fêmea, nem formiga e elefante juntos. Quando morava na casa de meu pai, eu vi uma cena, meu amigo. Olha o tamanho da Rottweiler fêmea, deitada no chão, e o pincher em cima tentando coisa com ela. Ela deitada, o pincherzinho não dava na altura, mas o desejo estava ali. Você está entendendo o que é natureza? Ou seja, eu digo, rapaz, qual é o filhote que vai dar, rapaz? De uma Rottweiler desse tamanho com um pincher desse aqui. Mas não adianta, o pincher era macho, mesmo pequeno, e a Rottweiler, mesmo grande, era fêmea. O impulso natural vai ser aquele. Ele, finalizando aqui, então a esposa avisa, mas você tenta racionalizar, justificar o contato, com frases desse tipo, é amiga de muito tempo, é amiga da família, é minha parente. Eu já vi pessoas adulterarem com primo. Aleluia. Talvez essas coisas pareçam muito exageradas, não é verdade? Foram falhas desses pontos aqui que fizeram pessoas cair. Olha que como pastores nós temos acesso a muitas coisas, principalmente pessoas envolvidas no ministério. Abraços de frente com a mulher que não é sua. Um homem não deve estar abraçando a mulher de frente, querendo sentir o seio dela, ou talvez não querendo, mas sente. E se você é homem de verdade, um peito encostando em você vai gerar alguma coisa. Ou não? Ó, cara de santo. Não vai ter nada comigo. Vai. Você vai pensar em alguma coisa, por mais rápido que seja. Por mais que seja apenas um flash, um pensamento. Por mais que seja um pensamento que você... Opa, rapaz, não posso estar pensando nisso, não. Deu para entender? Aleluia. Se nós vermos algum homem dessa igreja abraçando alguma mulher de frente, nós vamos falar com você. A gente não aceita isso aqui dentro da nossa igreja. De preferência, dê a mão para ela. E se de alguma forma a irmã provocar o abraço, não tenha medo, irmãos, de procurar abraçar de lado. Mas não abrace mulheres de frente. Diga amém. Amém. Aleluia. Ah, pastor, não tem nada a ver, mas está aqui dentro da igreja, vai ouvir. Porque é dessa forma que a gente acredita. Amém. Comunicando-se com ou encontrando aquela pessoa em lugares inapropriados ou em lugares fora da rotina. Como eu já falei, não dando total liberdade da esposa a fiscalizar a sua vida, o seu celular. Ficando até tarde, isolado com o celular enquanto sua esposa dorme. Sua esposa está na cama, irmão, vá para a cama junto com ela. Eu te garanto que é melhor do que estar mexendo em celular, vendo vídeo. Em algum momento, essa falta de supervisão, associado com um desejo carnal, vai te influenciar a ver coisas que você não deve ver. Aleluia. Seguir perfis de mulheres que se vestem de forma sensual. Ah, mas é irmã da igreja. Pode ser, mas a irmã está errada. Deixa de seguir. Não é fulana? Fulana é na igreja, menino. O que é que tem eu estar seguindo? E tá a irmã com decote do tamanho do... Eu não sigo, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos ser bem sinceros e abertos aqui. Tem irmãs da igreja aqui que eu não sigo no Instagram. Porque eu não quero ver a foto. Se tivesse uma posição de liderança, Patrícia já teria falado com ela. Como é uma membra que não tem nenhum envolvimento em liderança ou ministerial, a gente pode em algum momento aconselhar, mas não vai estar obrigando. For líder, ou tira. Deu para entender? Ou vai sair da liderança. A não ser que a gente não saiba. E tem, a gente não sabe. Mas se souber, corrige. Mas tome cuidado. Eu tenho convicção no meu coração que tem homens aqui que precisam hoje deixar de seguir algumas contas. Constantemente você vai lá para ver as fotos, ver a atualização que aquela mulher tem feito, olhar os stories dela.
Se um homem vai muito para a conta de uma determinada mulher específica, você pode não perceber, mas aí já existem desejos internos ali, te levando a olhar novamente aquelas coisas. Constantemente, como eu falei, indo olhar as redes sociais de uma determinada pessoa, concluindo, cuidado com os flertes. Flerte é uma discreta insinuação entre duas pessoas. Muito discreta, parece quase que inocente. Começa na troca de olhares, olhar, sorrir, acenar. Não estou dizendo que olhar para uma pessoa e dizer, ô meu irmão, paz, entenda, não estou falando que isso é errado, não. Eu estou dizendo que o flerte, às vezes, começa assim. Estou falando sobre sinalizadores que são importantes nós estarmos verificando. Aí daquilo vira um abraço, daquilo vira, quando eu for falar com ela, um aperto de mão mais demorado, daquilo já pode se tornar um acariciar, paz querida, tudo bom, como é que tá? Teve um irmão essa semana que foi conversar com Patrícia, e de longe eu estava já batendo o olho dele já. Foi inocente, depois ele veio me chamar para conversar junto com ela. Mas aí quando... Fique de pé, você não tem nada a ver com Patrícia, meu irmão, mas... Foi conversar com Patrícia e fez, então, querida, não sei o que eu fiz. Peraí, deixa eu ir ali. Esse irmão não está brincando comigo, não. Você está entendendo isso? Quando eu cheguei para falar com ele, ele fez exatamente a mesma coisa em mim. Entenda, eu estou querendo dizer que não existia dolo, maldade ali, mas é inapropriado. E se ele continuasse, eu ia pegar a mão dele e ia tirar. Quem está falando da minha mulher? A minha mulher é minha mulher, não é mulher de outra pessoa. Amém, irmão. Oh, glória a Deus. E graças a Deus, se você tiver uma mulher também santa, ela mesma já evita isso. Porque Patrícia não gosta de muito toque. Deu para entender? A não ser que seja meu, né? Aí é outra pegada. E se você não está tocando em sua mulher, é melhor você tocar, cara de aço. Melhor você tocar para outra pessoa não estar tocando. Cuidado com elogios a mulheres que não são as nossas esposas. Está muito bonito, meu irmão. Você é uma bênção. Rapaz, como Deus se move na sua vida e tal. Minha irmã, olha, uma mulher com seu coração. Rapaz, olha, eu nunca vi uma mulher com seu coração. Viu? A sua esposa que você decidiu casar. Aleluia. Que você é essa peça, ela ainda disse sim no altar. Essas coisas, irmãos, vão nos poupar, gente. Toma cuidado se você também, como homem, nós temos naturalmente colocado por Deus uma figura, um ímpeto de paternidade, de cuidar, de apacentar. Precisamos tomar cuidado com isso, porque desse perfil cuidador, de figura paterna, de ajudar pessoas, ele acrescenta colocando cuidado, porque pessoas machucadas que você pode aconselhar, não foi um parente, que eu comecei a conversar com ela estava precisando de ajuda, cuidado, porque pessoas machucadas, elas têm tendência a criar ligações emocionais com quem está ajudando. Ela vai solicitar uma outra conversa, porque daquela conversa com conselhos que você teve, ela se sentiu melhor. Naturalmente, ela vai querer ter de novo. E esse mesmo autor diz, e isso vai começar não somente a gerar nela um apego emocional a você, mas vai também na pessoa que cuida crescer o ego dela. Toda vez que ela conversa comigo, ela se sente melhor. Tome cuidado com isso, irmãos. Precisamos viver uma vida de integridade. Integridade significa que se a nossa vida privada fosse subitamente exposta, não teríamos qualquer razão para ficarmos envergonhados e embaraçados. Subitamente exposta. Essa frase foi do Billy Graham. Uma pessoa de integridade é aquela que não está dividida, vivendo 92% para Deus e 8% para o pecado. Ninguém é impecavelmente perfeito, porém, uma pessoa de integridade não vive uma vida dupla. Se ela erra, se arrependerá e seguirá em frente. E eu gostaria de concluir com essa frase. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Falou muito comigo. Olha isso. O pecado levará você além de onde você pretende ir. O manterá mais longe do que o que você pretende ficar. E lhe custará
mais caro do que o que você pretende pagar. Eu vou ler de novo. Isso foi muito forte para mim. O pecado levará você além de onde pretende ir, o manterá mais longe do que o que você pretende ficar e custará mais caro do que o que você pretende pagar. Eu creio, gente, que nós somos, como a Bíblia diz, coluna e baluarte da verdade. E da nossa vida precisa ser um exemplo, um padrão, até para os garotos mais novos que estão ali, que já são homens também, têm desejo também, mas eles precisam enxergar em nós, a nossa família precisa enxergar em nós um modelo, um padrão de integridade, irmãos. Amém. É dessa forma que o Senhor nos quer ver e eu acredito que essa palavra abençoa a sua vida, sim ou não?